Boa noite, tudo bem? Bem-vindas todas e todos para mais um módulo. Hoje, de fato, é o penúltimo módulo da Universidade Reject, essa academia que a Mary Kay preparou com todo carinho para a gente poder trilhar o nosso caminho, para a gente poder aprender muito mais. Então, meu nome é Raul Lemos, sou daqui de São Paulo. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e do método e do estilo de trabalho exclusivo de Mary Kay. Então, antes eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Estou vendo que as pessoas estão chegando aqui na sala e é muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Nós vamos dar prosseguimento a essa Academia Reject com o princípio de continuar a nossa formação, porque a gente sempre pode aprender um pouco mais. Então, fiquem à vontade para poder escrever aqui no chat, né, para a gente poder fazer a interação. Se você quiser fazer alguma pergunta, quem está aqui ao vivo, pode colocar a hashtag a pergunta. E vamos começar essa Academia Reject para a gente poder aprender um pouco mais. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um tema muito importante e que tem tudo a ver com a missão de Mary Kay, que é a iniciação, que é a ajuda que a gente faz a outras pessoas para que elas possam desenvolver o negócio da mesma maneira que a gente desenvolve o nosso. Né? Então, isso é de fundamental importância, porque a gente sabe que o nosso trabalho como consultores Mary Kay, ele se dá de uma maneira muito melhor quando a gente tem o apoio da pessoa que nos inicia ou de alguém que, pelo sistema GoGive, faz esse trabalho, né? Então, qual que é a nossa missão em Mary Kay? Enriquecer a vida das mulheres, né? Essa é a nossa missão desde quando nós fundamos, há 53 anos atrás, por questão da senhora Mary Kay Ash, por questão de toda essa filosofia tão importante. E nós participamos, então, desses princípios importantes de enriquecer a vida, né? Através da honestidade, então, sendo sempre sincero com as pessoas que estão ali conosco, para que a gente possa fazer para o outro aquilo que a gente gostaria para si, né? Do respeito, entender o tempo, entender a maneira, entender a forma, o objetivo de cada um, ser sempre sincero, e eu acho que isso está ligado a um outro ponto logo abaixo, porque nós fazemos aquilo que nós queremos para nós mesmos e a sinceridade é sempre o melhor caminho para todas as relações, não é mesmo? Com muito carinho, porque, como eu disse lá inicialmente, quando a gente tem a missão de ajudar outras pessoas a enriquecerem as suas vidas, seja através da beleza ou seja através desse negócio, na oportunidade, isso com certeza vai fazer com que a pessoa consiga alcançar todos os seus sonhos. Então, ter um carinho é um toque especial que ajuda muito, né? Integridade, então a gente tem que ser uma pessoa séria, né? Uma pessoa que consegue passar uma imagem íntegra para aquela pessoa, em todas as atitudes. Isso a gente percebe nos pequenos detalhes. E isso está totalmente ligado a um profissionalismo. Então, nós somos profissionais. Né? Quando alguém me pergunta, o que você faz? Eu falo, sou empresário. Nossa, empresário, qual ramo? Na beleza, eu presto consultoria de imagem pessoal e profissional para os meus clientes, para que eles possam conhecer um pouco mais como aperfeiçoar a sua imagem. Isso é profissionalismo, então a gente tem que encarar esse trabalho como um trabalho, né? E não apenas como uma coisa complementar ali que eu posso fazer de qualquer jeito, né? E isso está totalmente ligado à questão da responsabilidade, porque embora nós sejamos uma área de venda direta, o meu objetivo não é só vender, o meu objetivo não é só iniciar, o meu objetivo é fazer com que as pessoas se desenvolvam, porque isso vai fazer com que a vida delas seja enriquecida. Viu como faz sentido esse primeiro aspecto, destacando aí a nossa missão? E falando especificamente mais sobre a oportunidade Mary Kay, então o sonho da nossa fundadora, Mary Kay Ash, era proporcionar às mulheres uma oportunidade limitada de sucesso pessoal, profissional e financeiro, com um plano de desenvolvimento estruturado, né? Nós sabemos muito bem que a Mary Kay é uma das cadeiras em Harvard, uma das universidades dos Estados Unidos, que compõe a maior parte da área de negócios mundial, né? Então, existe uma estrutura muito bem fundamentada e que hoje é estudada por vários estudantes do mundo inteiro. Então, é muito bem estruturado esse plano de desenvolvimento e que possibilita, então, que essas consultoras, esses consultores de beleza independentes, serem donas e donos do seu próprio negócio,
Então, por isso, independentes. E responsáveis pelo desenvolvimento, porque todos nós representamos a Mary Kay para as pessoas. A Mary Kay se responsabiliza em proporcionar um ambiente de reconhecimento, gente, isso é verdade, né? A Mary Kay nos mima demais, né? Para a gente poder conseguir tudo aquilo que a gente quer, né? Eu acho que é uma das empresas que a gente tem maior nível de reconhecimento. Eu nunca ganhei tanto presente na minha vida, né? Nem de aniversário, como eu ganhei de Mary Kay, de verdade. Muita motivação, então a gente é conhecido como um povo feliz, o povo entusiasmado. Então é por isso, porque o povo a gente é motivado a estar feliz, a buscar o lado bom de todas as situações. Boa noite, Cris, bem-vinda. A educação, né? Então muitas pessoas, esses dias recentemente eu fui atender um cliente, ele disse, nossa, eu nunca fui atendido dessa maneira. Então, as pessoas percebem, né, o diferencial do nosso trabalho. Além de produtos fantásticos, que a gente não pode dizer, gente. O produto realmente é um ponto de confiança alto do nosso negócio, do nosso trabalho, né? Isso tudo para que todas possam realizar grandes sonhos. Então, olha só, a Mary Kay faz a parte dela, a gente vai fazer a nossa, né? Então, vamos embora. Tipos de abordagem, terceiro aspecto aí que a gente vai trabalhar. Então, hoje, quando a gente vai lidar com as pessoas, a gente tem a forma de abordagem fria, que geralmente a gente costuma dizer que são as pessoas que não nos conhecem, que a gente não está no nosso círculo de contato e também não foi indicada. Então, são pessoas desconhecidas, em que a gente pode encontrar em qualquer lugar que a gente esteja. Seja no banco, no ônibus, nos aniversários, nas filas, no shopping, salões de beleza, qualquer lugar. Né? Como o Mary Kay ensinou, está um braço de distância, você já pode trabalhar e já pode conversar com essas pessoas. Hoje a gente conversa com as pessoas em tantos lugares, né? Então isso é uma forma muito natural e muito interessante de a gente poder trabalhar. E a abordagens preparadas, né? Que a gente chama de abordagens quentes, que é aquele contato com pessoas desconhecidas com uma prévia indicação. Então, quando a gente faz uma sessão de beleza, a gente não pede as indicações das pessoas, né? Então, são as indicações de clientes. As anfitriãs, as amigas e até mesmo algumas que vêm provenientes daquelas abordagens frias que a gente fez. Então, tudo isso está ligado sobre esses dois tipos de abordagem. Raul, qual que é melhor? Como que eu faço? Mary Kay nos ensinou a sempre a gente fazer um elogio sincero. Então, a gente falar para as pessoas algo que seja bacana. Então, vamos supor, esses dias eu fui no mercado e aí estou na fila do caixa, quando eu vi a atendente do caixa, ela estava com muito blush. Então, eu não podia dizer para ela que ela estava linda, porque ela não estava. Ela estava excessivamente blushada. E aí, o que eu fiz? Falei para ela, nossa, estou vendo que você adora maquiagem, né? Ela falou assim, eu amo maquiagem. Falei, então, eu sei que você já usa maquiagem, que eu estou vendo, mas eu gostaria muito da sua opinião na minha aula de automaquiagem. Então, quero te dar um presente, uma aula de automaquiagem usando os produtos da Mary Kay, você já conhece? Fiz, chequei a regra de ouro, tudo direitinho, peguei o contato, já agendei a aula e fiz. Então, ali ela aprendeu, eu não precisei falar para ela que estava usando errado. Na aula, eu peguei e falei, olha, você vai passar blush assim, nossa, eu passava totalmente diferente. Falei, a gente sempre pode aprender alguma coisa mais, né? Hoje eu faço isso com tranquilidade, mas no meu início eu tinha muito medo. Então eu ia buscando as oportunidades e aos poucos eu ia fazendo. E como a gente diz em Mary Kay, a perfeição ela se dá com a constância. Quanto mais você fizer, mais repetição você tiver, mais perfeição você vai ter, né, no seu trabalho. Então, indicações é muito importante. E as indicações, especificamente nas sessões, elas são fundamentais. Então, o que eu faço? Eu faço a sessão, esses dias mesmo eu fiz um evento, e aí no início do evento já tinha lá o campo para ela preencher na fichinha perfil das indicações. Ela falou, não tem ninguém, não quero colocar ninguém, se as minhas amigas brigarem porque eu indiquei. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai ver todo o meu trabalho, se no final do meu trabalho você tiver gostado, você vai colocar depois os nomes das suas amigas. Fica melhor para você? Fica. Fiz todo o trabalho, no final ela falou, agora eu posso colocar? Posso. Nem eu precisei falar, mas se precisasse eu falaria. Então, quando a pessoa percebe o seu profissionalismo, a sua integridade, a sua sinceridade, né, o seu domínio sobre aquilo, automaticamente as indicações vão vir como consequência. E a gente precisa motivar. Então, a gente precisa falar para as pessoas, olha, coloca aí tua amiga, tua vizinha, tua prima, tua tia, tua irmã, tua cunhada.
colegas de trabalho e assim sucessivamente, né? Então, a abordagem, nós temos esses dois tipos especificamente. Tudo bem, gente? Tranquilo? Está muito rápido? Estou falando tudo bem aqui? Agora vamos falar sobre o plano, mais especificamente sobre o plano de iniciação em 4 pontos, né? Então, primeira coisa, né? A gente precisa chegar na casa da anfitriã que a gente vai fazer a sessão e perguntar para ela, das pessoas que vão vir ali, das convidadas dela, quem que poderia fazer aquilo que eu faço. Por quê? Para eu ter uma noção antes de quais são as pessoas que eu vou conseguir avaliar que têm realmente potencial, porque a anfitriã foi a pessoa que convidou as pessoas para participarem dali. Então, muito provavelmente, a anfitriã ela conhece os interesses das pessoas, o perfil das pessoas. E eu vou utilizar isso tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, eu não posso só me basear naquilo que a anfitriã falou, porque já aconteceu situações de ela falar que era aquela e quando eu vi não era, né? Mas eu preciso perguntar isso para ter uma noção. Eu sempre pergunto isso. Vou arrumando a mesa, organizando as coisas e já pergunto para a anfitriã. Segundo ponto, apresentar a história pessoal. Então, é muito importante, toda demonstração, seja facial ou seja uma sessão, você falar de forma resumida sobre a tua história. Por que que eu comecei em Mary Kay? Fazer isso vai fazer com que você consiga motivar outras pessoas a desenvolverem, nossa, acho que eu quero fazer isso. E uma outra dica importante, lá atrás você não perguntou para a anfitriã quem eram as pessoas, mais ou menos os perfis delas, o que elas queriam? Então, automaticamente, isso vai estar na sua cabeça para você poder ter informações para poder falar para essa outra pessoa. Então, por exemplo, se eu sei que está ali na mesa, uma que tem filho, a outra que tem pouco tempo que trabalha, uma que é jovem que faz faculdade, a outra que está desempregada, quando eu falo a minha história, eu não vou mentir, mas eu vou falar a minha história em aspectos que eu acredito que faça mais sentido, porque eu sei o público que eu estou lidando. Né? Muitas pessoas fazem até uma apresentação pessoal ali no início da sessão, para cada uma falar o nome, falar o que faz, caso elas não sejam conhecidas. Essa é uma estratégia que você também pode fazer. Então, é de fundamental importância, de uma forma rápida, resumida, você falar a sua história pessoal. Depois, você vai fazer toda a demonstração. Terminou a demonstração, você vai convidar aquelas que quiserem saber mais sobre a oportunidade Mary Kay. Então, o que eu faço? Eu conto a minha história pessoal e já no final eu falo assim, alguém aqui que queira saber um pouco mais sobre a oportunidade, coloca um asterisco no cantinho da ficha perfil do cliente para mim, que aí no final eu converso melhor com você e de repente marco um horário para você saber como funciona. Que eu tenho certeza que se for possível para mim, é possível para você. E uso aquela frase maravilhosa da senhora Mary Kay Ash. Eu dizia, Mary Kay Ash dizia que em toda demonstração de cuidados com a pele, em toda sessão, sempre há uma próxima consultora. Quem será a próxima consultora desse grupo? Isso aguça elas, né, de querer saber aquilo. Então, isso automaticamente vai motivá-las para ela conseguir desenvolver melhor, né? E selecione, e se não houver essa espontaneidade, esse voluntariado de elas quererem saber, selecione pelo menos uma ou duas pessoas em cada sessão para você falar sobre a oportunidade. Então, tem que estar com a antena ligada durante a sessão para poder você olhar quem são as pessoas que você enxerga perfil. Então, aquela que pergunta muito, aquela que é vaidosa, aquela que reclama às vezes do dinheiro, aquela que fala, nossa, que legal, adoraria trabalhar com isso. Então, elas vão te deixando deixas para você poder pegar. E para terminar esses 4 aspectos, gente, vale a pena a gente dizer, tá vendo por que é bom a gente fazer uma sessão de cuidados com a pele com no mínimo 3 pessoas? Porque aumenta as minhas chances de eu conseguir encontrar a minha próxima consultora, de eu poder ajudar outras pessoas. E já aconteceu comigo de, na sessão, as 3 pessoas terem potencial. Então, a gente tem que falar com todas as pessoas a respeito da oportunidade. Então, esse plano de iniciação de 4 pontos é infalível, a gente precisa trabalhar ele. Tudo bem? Tranquilo? Vamos embora. Vocês estão quietinhos hoje, né? Todo mundo aí atento para poder iniciar nesse fim de mês, né? O passo a passo para a iniciação de sucesso. Então, assim, quando a gente senta para poder falar com uma pessoa a respeito da oportunidade, a gente tem que seguir, sim, algumas orientações, porque senão a gente fica falando, entusiasmado tanto, colocando todas as informações, que a maioria das pessoas vai se assustar, né? Então, a gente precisa ter um roteiro, né? Para a gente poder conseguir ter aquele diálogo gostoso, para ser uma coisa agradável, e ao mesmo tempo que controle o tempo, para a gente poder não tomar tanto o nosso tempo e o tempo da pessoa.
né? Então, aí são alguns aspectos que a gente vai trabalhar. Então, voltando aqui, desculpa. Primeiro, identificar a potencial iniciada. Então, isso você consegue fazendo, olhando na sua agenda de contato do seu celular e do seu WhatsApp, na sua lista de amigos do Facebook, pessoas que você gostaria de ter junto com você trabalhando e que você sabe que são vaidosas, gostam de cosméticos, gostam de pessoas, né, e estão dispostas a fazer um trabalho para poder conquistar alguma coisa. Depois, agendar a entrevista de iniciação. Então, provavelmente, essa pessoa já passou por uma demonstração e você vai agendar com ela um bate-papo rápido de 15, 20 minutos para explicar para ela sobre a oportunidade, né? Depois, apresentar uma imagem de sucesso. Então, você tem que estar bem, porque automaticamente Mary Kay dizia que nós só temos uma oportunidade de causar uma boa impressão. Então, se você não estiver com uma pele bonita, com o cabelo bem arrumado e uma roupa boa, neutra, automaticamente a pessoa vai pensar, eu não quero ser que nem ela, eu não quero ser que nem ele, né? Estabelecer um relacionamento. Então, a pessoa tem que entender que você está ali não só para ter mais uma consultora na sua equipe, mas você está ali por conta dela, né? Por conta das necessidades dela. Você está realmente disposta a ajudar ela a conquistar aquilo que ela precisa, né? Identificar as necessidades dessa pessoa. Então, por que será que ela quer? O que faria com que ela se tornasse uma consultora, né? Automaticamente você precisa saber isso. E como você vai saber isso? Perguntando, entendendo um pouco a rotina dela, sabendo o que ela faz, ou o que ela gostaria de fazer, o que ela está apertado que ela precisa arranjar. Todo mundo precisa de uma complementação de renda, né? No mínimo, a maioria das pessoas. Compartilhar a história do pessoal, a gente falou logo atrás. Falar sobre a oportunidade, então você pode utilizar aquele folhetinho, né, da oportunidade que a Mary Kay disponibiliza lá na seção 2, que vem para todas as novas consultoras, porque lá você vai ter um roteiro guia para poder falar a respeito do nosso trabalho. E vincular as necessidades dela aos benefícios da Mary Kay. Então, eu vi outro dia da nossa diretora nacional, Isabela Costa Nova, falando que não é a Mary Kay que tem que entrar na vida dela, é ela que tem que entrar. Na verdade, é exatamente isso, ao contrário. Não é ela que tem que entrar na Mary Kay, é a Mary Kay que tem que entrar na vida dela. Ou seja, quais são as necessidades que ela tem para que a Mary Kay possa ajudar, quais são os benefícios que a Mary Kay tem para poder fazer com que ela consiga suprir essas necessidades. Então, é isso que você tem que ter o feeling ligado para você conseguir pegar essas informações. E isso, gente, é só falando, é só fazendo isso que você vai conseguir desenvolver. E pedir a decisão. Então, muitas pessoas às vezes têm medo de dizer, né? Nossa, e aí, você quer, não quer? Então, o que eu faço? Eu não peço, e aí, você quer se tornar consultora? Não. Eu falo para ela, por onde você quer começar? Porque aí, automaticamente, ela já vai me dizer, não quero, estou com dúvida. Ou, como que faço? Entendeu? Automaticamente, essa interação vai fazendo isso. Então, passo para a iniciação de sucesso. Você iniciou, então lembra que a gente falou lá atrás que a Mary Kay faz a parte dela? Então, a gente tem dentro do nosso programa anual, dos 12 meses, a corte de iniciação. Né? A corte de iniciação, que é uma corte muito especial, significa que você pode transformar muitas vidas durante o ano. E nós estamos ainda no mês 9 aqui de 2016, então ainda é tempo para quem está começando hoje a fazer parte dessa corte. Por quê? A corte de iniciação basta que você enriqueça 36 vidas ou mais, né? Durante todo o ano em seminário. Então, isso vai fazer com que você consiga não só ter a sua equipe e ganhar vários benefícios de bônus, né, e premiações por isso, como que você também concorra a ser a rainha, ou rei, primeira princesa ou príncipe da corte de iniciação. Por que dá tempo? Porque se você começar a iniciar hoje, por exemplo, terça-feira, até o fim de setembro, você pode iniciar 6 pessoas. Iniciou 6 pessoas, significa que você já cumpriu o mínimo para você poder ir para o próximo mês. Por quê? O máximo por mês para a corte de iniciação são 10 pessoas. Se nós estamos no mês 9 e faltam mais 3 a seguir, então automaticamente você precisa cumprir pelo menos 6. Mas é muito possível. Então, se você não souber quantos inícios você já fez ou não fez nenhum, corra atrás. Vá em busca das pessoas que hoje, gente, o que mais tem são pessoas buscando uma oportunidade tão maravilhosa quanto a Mary Kay, que paga o valor
pouca ou quase nenhuma empresa paga e tem grandes benefícios como flexibilidade de horário, como oportunidade de ela crescer e se desenvolver e aprender tanta coisa nova, certo? Vamos embora, ó, estamos passando por tudo daqui e caminhando. E aí a gente tem a nossa diretora nacional maravilhosa, Magali Moraes, dando algumas dicas falando um pouquinho sobre a experiência dela. Vamos lá. O que não pode faltar para o que tenhamos sucesso na carreira Mary Kay é o entusiasmo. E entusiasmo significa Deus dentro, ou seja, você tem que estar ali internamente entusiasmado. Precisamos realizar sessões de beleza, estudar os materiais que a companhia oferece, conhecer e demonstrar os produtos. É isso mesmo, gente. Quando a gente tem contato com as pessoas, automaticamente a gente se motiva, né? Quando você acredita na oportunidade, você passa esse entusiasmo para as potenciais iniciadas, que se interessarão em fazer o que você faz. Como a gente costuma dizer, sempre pelo exemplo, né? Quando você faz o negócio, quando o negócio dá resultado para você, automaticamente as pessoas se convencem de que aquilo é bom. Então as pessoas percebem, eu falo que sinceridade transpira pelos poros. As pessoas percebem nitidamente se você está falando a verdade, se o negócio está dando certo ou não para você, né? Então a gente precisa fazer. Ótima dica da Magali. Bom, falamos já então sobre etapas e passos rápidos. Eu falei bem rapidamente aqui, numa conversa tranquila com vocês sobre iniciação. Automaticamente, se você inicia, você se torna um líder, porque ninguém nasce líder, o líder se forma. Então, quais são os princípios da liderança em Mary Kay? Então, primeira coisa são os nossos valores, né? Então, nós temos valores muito importantes para a gente poder conseguir desenvolver o nosso negócio. O primeiro deles é a regra de ouro. Então, faça o que é certo e não o que é conveniente, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, sabe aquela ideia de que tem uma câmera ali, você fica olhando? Não! Você tem que fazer pela sua consciência. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas que a única pessoa que você não pode enganar é a si mesmo. E muitas vezes a gente tenta, né? Mas com certeza, quando a gente faz o certo, a gente tem a consciência tranquila de que a gente fez o que deveria ser feito. Considere como potenciais iniciadas ou clientes somente pessoas das quais você tenha perguntado antes se já experimentaram os produtos ou se já conhecem a oportunidade e se tiver certeza de que não tem uma consultora de beleza que as atenda. Gente, como esse princípio é importante em respeitar as outras pessoas, né? Quantas pessoas são atendidas já por outras pessoas e a gente não motiva que ela vá fazer esse contato com essa pessoa. Então a gente tem que ter certeza disso, né? Você já tem consultora? Quem é? Qual é o nome dela? Quanto tempo você não fala com essa pessoa? Ela, por acaso, em alguma vez já te ofereceu essa oportunidade? Isso vai fazer com que você consiga manter um princípio que é único, né? Que empresa que tem um princípio de respeito e de ética de uma pessoa que você nem conhece, né? A maioria das empresas é um querendo passar por cima do outro. Em Mary Kay é totalmente diferente. E isso é um fundamento que eu respeito muito, gosto muito e defendo com unhas e dentes. Então, trabalho muito com a minha equipe essa questão. Seja responsável e faça tudo o que quiser, o que disser, que vai fazer. Então, cumpra com as suas palavras, né? E eu sei que a gente precisa melhorar. Quando a gente entra em Mary Kay, a gente não está pronto, né? Olha, eu estou há quanto tempo em Mary Kay? Quase 5 anos. Tem tanta coisa que eu já aprendi, tem tanta coisa que eu tenho para aprender e aperfeiçoar. Então, quando você fala aquilo, cumpra aquilo que você fala. Então, pense bem naquilo que você coloca. Apresente-se profissionalmente sempre. Tome cuidado com a imagem que está passando de nossa companhia. Nossa, recentemente eu tenho que confessar para vocês que eu tenho encontrado tantas pessoas com uma imagem totalmente distorcida de Mary Kay, com uma imagem extremamente enganosa, porque a gente sabe que o nosso país, que é o Brasil, está aprendendo, né, ainda a lidar com isso. Então, muitas pessoas ainda não estão levando de forma coerente, levando tão a sério esse negócio. Mas você vai ter um exemplo disso. Então, faça o que tiver que ser feito. Faça coisas boas para outras pessoas. Simples atos de gentileza, de coração, sem esperar nada em troca. Então, isso é exatamente você fazer as coisas que você gostaria que fizessem a você. Independente de a pessoa te tratar bem, independente de ela te retribuir, te agradecer por aquilo que está fazendo. E lidere pelo exemplo, porque não há maneira nenhuma
de a gente liderar melhor do que não pelo exemplo, fazendo aquilo que a gente gostaria que as pessoas fizessem. E aí, lá em cima, então, a gente está falando sobre a regra de ouro, que é esse código de ética que eu falei, o equilíbrio de prioridade. Então, em Mary Kay, a gente tem a possibilidade de a gente manter a nossa fé, manter a nossa família e manter o nosso negócio, tudo em equilíbrio. Então, não é só trabalho, né? A gente consegue fazer um equilíbrio para ter uma vida muito mais feliz. E faça aos outros se sentirem importantes. Então, enxergue uma plaquinha invisível nas pessoas que diga, faça-me sentir importante. Isso vai fazer com que as pessoas se encantem pelo teu trabalho. Porque, com certeza, hoje, o que mais as pessoas precisam é de amor. E o espírito de ajuda, né? Ajude, estenda a mão, né, para as pessoas que precisam. Né? Eu acho que essa sala é um exemplo disso, porque a gente está fazendo esse treinamento aqui hoje com tantas pessoas que eu não conheço, que são de tantos lugares do país, que estão podendo assistir esse treinamento e, de repente, pode contribuir em alguma coisa para as suas vidas, né? Tudo bem? Vamos embora? Vamos lá, vamos se animar que a gente está caminhando para o nosso treinamento, não falta muito não. Agora, vamos lá. Então, Raul, você falou para a gente como iniciar, eu já entendi, vou iniciar. Depois você falou sobre os princípios de liderança e valores. Agora, como que eu consigo equilibrar esse time e manter esse time motivado, né? Então, você tem que ajudar a nova consultora a dar os seus primeiros passos, a ela assistir os vídeos, lá no nosso site, na área para a nova consultora, a ela entender como faz uma sessão de cuidados com a pele, ou de maquiagem, ou de fragrâncias de spa. Então, leve-a consigo em suas sessões de beleza e deixe que ela aprenda na prática. Não há melhor maneira. Uma vez uma consultora minha me disse, Raul, você poderia ter me explicado 1000 vezes, mas o fato de você ter me trazido hoje aqui com você, me explicou coisas que eu não conseguiria entender na sua explicação. Então, com certeza, elas vendo na prática é muito melhor. Nós precisamos levar isso mais a sério. Abra o kit com ela, se for possível, e explique a utilidade e a função de cada um dos itens, aproveitando para sanar as suas dúvidas. Gente, hoje a gente tem tantas tecnologias que você pode gravar perfeitamente um áudio e mandar para ela explicando cada uma dessas coisas. Ou por telefone mesmo falar, ou por Skype, ou pessoalmente, né, se for possível. Tenha uma base sólida em sua equipe. Ter uma base sólida em sua equipe é a melhor forma para mantê-la produtiva. Inicie pessoas que estão dispostas a se comprometer com o negócio independente Mary Kay. Então, iniciando sempre, vai fazer com que você tenha uma base sólida para que você possa desenvolver o seu negócio e conquistar tudo aquilo que você quer. Isso mesmo, Amanda. Ó, um beijo, poderosa. Preocupe-se com a qualidade e não com a quantidade de consultoras no seu time. Então, eu gosto de dizer para as pessoas o seguinte, nós não estamos preocupados em ter mais uma consultora, nós estamos preocupados com aquela pessoa, estou preocupado com você, em como a sua vida vai ser transformada, em como Mary Kay pode te ajudar a você suprir as suas necessidades. Porque isso vai fazer com que você tenha uma base sólida, e não simplesmente tenha uma rotatividade muito grande de pessoas entrando e saindo ao mesmo tempo, né? Não olhe para os números, e sim para as pessoas. Gente, isso é uma evidência, isso é muito real. Por mais que os números eles precisam ser alcançados, nós temos as nossas metas, nós temos os nossos objetivos, quando o foco está nas pessoas, o número vem, o número chega, né? Então, com certeza você vai conseguir alcançar. Bom, se nós somos uma empresa de relacionamento, de pessoas, a gente não pode dizer que não tem emoções. Tem muita emoção aí, e muita emoção, né? Então, é muito importante a gente manter o nosso entusiasmo, e o entusiasmo é o ponto alto da carreira, é quando a gente começa, é quando as pessoas começam, por isso que uma consultora nova é toda animada, mas pode acontecer sim, como qualquer ciclo da vida, de acontecer alguma situação que possa gerar uma frustração, e a gente precisa saber trabalhar com isso. Né? Porque essa frustração, ela pode gerar algo maior ainda, que é um momento de crise, de dúvida, de não saber o que fazer, de sair pela tangente e buscar alguma outra coisa. E a gente sabe pela nossa experiência, que um bom profissional, qualquer empreendedor, hoje eu estava assistindo um vídeo maravilhoso da Lu Valença, diretora nacional, e ela estava dizendo sobre o copo cheio, né? E o copo vazio, sobre as necessidades. Quando é um sonho ardente, você agarra aquilo e você conquista, você corre atrás. Agora, se você não tem um desejo ardente, se o copo está pela metade,
aí qualquer coisinha acontece, tá frio, tá chovendo, não tá dando certo, ninguém me atende, eu recebi não. Enfim, você vai ficar naquele momento de crise. É uma escolha, né? Então, hoje, como líder, eu vou dizer para vocês que eu tenho muito claro na minha cabeça que as pessoas escolhem onde elas querem estar. E quem quiser me acompanhar, vai sempre, pode até passar por esse ciclo, porque eu também passo por eles, às vezes, várias vezes ao dia, mas sempre vai gerar um novo compromisso, porque o nosso sonho é sempre maior. Então, pense nisso e haja, porque tem poder quem age. Então, você precisa agir, porque é a ação que vai gerar para você um novo compromisso. E, como dizia Mary Kay Ash, nunca desista. Quem sabe não é a próxima que vai fazer aquilo que você vai conquistar aquilo que você gostaria. Então, vá para a próxima, né? Amor ao próximo sempre. Isso é bíblico. Um dos princípios que a gente precisa trabalhar muito é a administração do tempo, né? O tempo é um mistério, é uma loucura, mas a gente sabe que todas as pessoas têm as mesmas 24 horas e algumas conseguem e outras não conseguem. Então, é por questão de má administração. Então, escreva no papel essas 24 horas, marque as horas em que você está dormindo, indique as horas que você se dedicará ao seu negócio independente. Eu estou falando muito para as pessoas o seguinte: se numa empresa normal você teria 8 horas de trabalho diárias em 5 dias semanais, por que na sua empresa, no seu negócio, você não tem isso ou mais? Né? Se você administrar bem, você vai conseguir conquistar tudo isso. Então, separe as atividades classificando pela prioridade de execução. O que é mais urgente, né? O que é preciso ser totalmente sincera e objetiva nesse momento para não investir muito tempo em atividades que não lhe trarão retorno. Então, pense. Como eu disse recentemente para as minhas consultoras, eu falei, olha, todos os dias você tem que ter alguma coisa que te retorne dinheiro. Te dê dinheiro. Ou de vendas ou de iniciação, já que a gente trabalha com esses dois remos, né? Se você está passando o dia inteiro sem ter um remo em movimento, alguma coisa precisa ser aprimorada aí, né? Faça 2 colunas, então, nessa folha. Liste as atividades mais importantes em uma e das demais na outra. Vá distribuindo cada uma delas entre as horas determinadas para trabalhar seu negócio, indicando quanto tempo será necessário para a sua realização. Isso vai fazer com que você administre. Gente, como eu percebo que as pessoas acham que isso é banal, né? De organização de tempo, de você fazer a planilha, de você distribuir tudo certinho, e o pior, banal ainda, de seguir. Então, a gente precisa ter rotina. A disciplina é fundamental para a gente ter sucesso em qualquer coisa. Há tempo para tudo? Ixi, que bom, ótimo. Seja disciplinada e siga essa agenda. Se não, volte às listas das atividades e verifique se é possível eliminar algumas delas. Então, delegue aquilo que não depende exclusivamente de você. Delegue. Deixe para os outros fazer. Então, você que tem casa, que tem coisas para poder fazer e está se sentindo sufocada porque precisa contribuir com a sua casa, ou porque você mora com seus pais, ou porque você mora sozinha, ou porque você é casada, delegue. Se você está trabalhando em Mary Kay, você não tem dinheiro suficiente para contratar uma diarista, para poder estar pelo menos uma vez por semana na sua casa, dando conta daquilo que você teria que fazer, então tem alguma coisa de errado. Você precisa trabalhar melhor isso, né? É a mesma coisa que a gente fala em relação a colocar o filho na escola e várias outras coisas. Sobrou tempo, procure investir no conhecimento e no crescimento do seu negócio independente. Então, a meta é fazer o tempo sobrar. Administrando as finanças, dinheiro na mão é vendaval, né? Então, pense como uma verdadeira empresária de beleza. Tenha uma conta para seu negócio independente separada da sua conta pessoal. Gente, essa é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, no meu negócio. Não tenho dúvida, foi isso que um dos princípios que me trouxe até onde eu estou hoje. Você ser controlado financeiramente, separando as 2 contas. Então, você vai andar na bolsa com um cartão pessoal. Um cartão empresarial, cartão corporativo, é só para questões corporativas, né? Programe o giro de estoque. Procure manter o pagamento de contas em dia, pois os juros são sempre maiores que os rendimentos. Então, isso é um ótimo motivador para você correr atrás, para você pagar todas as suas contas e não ficar pensando, eu vendo depois, amanhã eu faço, e companhia limitada. Olha que eu já estive aí, viu? E tive que mudar tudo isso. E a gente muda fazendo, né? Porque, como eu disse, poder quem age.
Programe o giro de estoque antes do vencimento da primeira parcela do cartão. Então, vamos lá. Você comprou o seu pedido em 3 vezes no cartão. Você precisa esperar 3 meses para poder pagar esse pedido? Não, gente. Você vai vender o pedido ali no mesmo mês, naquelas mesmas semanas. Que aí você vai pagar ele todo, antecipar o pagamento. O brasileiro é muito acostumado a pagar na data ou atrasado. A gente tem que pagar antecipado, porque isso significa o giro. Você vendeu, pede mais, vendeu, pede mais, vendeu, pede mais, e assim sucessivamente, né? Tem uma agenda ou uma planilha para lançar todos os gastos. Assim você consegue enxergar aonde seu dinheiro está indo. Então, eu me lembro que meu irmão, quando viajou para fora do país, deu a dica de que ele usou lá uma caderneta, porque ele tinha um dinheiro exclusivo para usar, né, durante toda a viagem, e era pouco, então ele tinha uma caderneta, ele ia anotando tudo que ele gastava. No final do dia ele somava e via se o dinheiro que ele estava tendo era o suficiente. Gente, essa foi a melhor coisa que ele pode ter me ensinado. Eu utilizei essa estratégia para começar a administrar os meus ganhos. Então, eu passei a anotar tudo, e tem gente aqui que sabe que eu anoto mesmo. Então, qualquer centavo que eu uso, eu vou anotando e vou controlando. Vendo hoje eu estou gastando muito, hoje eu estou gastando pouco, se eu posso ainda gastar aqui, se eu não posso. Então, ter todo esse equilíbrio é muito importante. Por quê? Porque se o dinheiro tem que ser utilizado de uma maneira racional, a gente não pode ficar apenas na emoção. Quando a gente escreve, quando a gente digita lá na planilha, quando a gente coloca em algum lugar que a gente vê principalmente, automaticamente aquilo vai para a razão. Então, faz com que a gente consiga ter um trabalho muito mais profissional naquela questão financeira. Então, isso é muito importante. Faça o registro das entradas e saídas. Quanto que eu vendi essa semana? Quanto que eu gastei essa semana? Qual foi o meu lucro? Então, é bom vocês avaliarem a cada semana. Coloca lá, tem a dica da nossa maravilhosa diretora topíssima, Amanda Costa, que anota lá no final da agenda dela, todos os dias, quanto que ela vendeu, quanto que ela gastou, quanto foi o lucro, e aí no final da semana ela soma e no final do mês ela soma da semana. Olha que bárbara essa dica, né? E lá na nossa agenda já tem controle para isso. Siga a regra 60-40, independente do seu rendimento. Crie este excelente hábito. Então, 60-40 é você dividir, se você fez pedido de 40%, automaticamente 40% é o seu lucro, 60% é para pagar o seu pedido. Seja o cartão ou o dinheiro que você investiu. Então, todo o dinheiro que você recebe na sua mão, você vai dividir ele em 60-40. Eu recebi uma base de R$64, eu vou fazer a conta. Quanto que é 40% de uma base? Vou fazer até aqui, rapidinho, para você poder ver. Aí, só um minutinho. Vamos lá, ó. Então, eu vou colocar 64 vezes 0,40. Ó, 64. Então, 25,60 é o meu lucro. O restante é o que eu tenho que colocar lá para pagar o cartão, 38,40, certo? Então, você já separa. Coloca numa conta e coloca na outra. Coloca numa caixinha, coloca na outra. Muda isso. Organize-se para não perder o seu foco em seus sonhos. É uma coisa de disciplina. Você tem que ter aquele negócio diário. Olha que a gente esforça um dobrado, mas a gente consegue. Eu sou prova disso, viu? A liderança pelo exemplo. Então, é preciso ter paciência para preparar as integrantes do seu time. Lembre-se sempre de que o óbvio para você nem sempre é óbvio para os demais. Então, as pessoas, elas não vêm prontas. A gente fica naquele engano de que as pessoas vêm prontas. Elas não vêm prontas, não. A gente tem que ajudá-las. A única coisa que ela precisa ter é querer. Né? O restante, ela desenvolve. Você vai desenvolvê-la. Cada um de um jeito, cada um da sua maneira. Né? Porque não existe uma fórmula que você faz igual para todas as pessoas. Cada um é um ser único. Que precisa ser trabalhado de maneira específica e individual, né? E muitas coisas que para você pode ser muito claro, para o outro não é, como vice-versa, né? Desenvolva o potencial das integrantes do seu time com estímulos positivos. Então, o que essa pessoa é melhor? Minha Nacional sempre me ajudou a avaliar isso. O que de melhor essa pessoa tem? Então, ajude ela a desenvolver aquilo que ela tem de melhor. E o que ela não tem, ela vai aprimorando aos poucos, né? Isso é muito importante, você saber estimulando pontos importantes que ela tenha. Porque hoje, gente, a gente está tão rodeado de coisas negativas, né? De pessoas negativas, de situações negativas. Você abre o jornal, você liga a televisão, você abre o site, só tem notícia ruim. Então, a gente tem que ajudar a estimular coisas positivas e reais, tá?
Esteja próximo das consultoras e deixe que elas estejam próximas de você. Oriente, acompanhe. Então, tenha um contato bem próximo com as pessoas que você iniciou, pretende iniciar, para que você possa ajudá-las a desenvolver. Estar próximo não é estar ali todo dia, estar full time online. Vamos tomar cuidado com isso. Você é um profissional e tem uma agenda para cumprir. Então, você não pode estar full time online, você tem que estar trabalhando. Mas você tem que estar disponível para poder ajudá-las na medida do possível, né? Mostre todos os materiais e ferramentas disponíveis para o desenvolvimento do seu time. Então, o maior pecado da humanidade sempre foi omitir, sempre foi esconder. Quantas pessoas que queriam ter acesso na antiguidade às bibliotecas, aos livros, à própria Bíblia, que é a palavra de Deus, e não tinha. Então, hoje, a gente tem que mostrar para as pessoas todas as coisas que elas têm, tudo aquilo que ela pode ter, tudo aquilo que ela pode conhecer, né? Aos poucos, na medida do possível, em doses homeopáticas, sem susto, sem muita coisa de uma vez só, tá? A Nara Mello, poderosa, né, uma diretora top, né, no Brasil, disse lá: competência e confiança andam de mãos dadas. Você se sente cada vez mais confiante quando sabe o que está fazendo. Pense e haja como uma empresária da beleza. Empresária. Agregue valor ao seu trabalho e se surpreenda. Então, pense grande, porque pensar grande e pensar pequeno demandam o mesmo trabalho, não é mesmo? Então, olha, fico muito feliz que a gente pôde aqui conversar sobre esses pontos tão importantes na nossa academia. Eu espero que esse penúltimo módulo tenha sido enriquecedor para a sua vida, que você possa ter refletido sobre cada ponto que aqui a gente abordou, para que você possa se desenvolver mais. Pergunte para a sua iniciadora, para a sua diretora ou diretor, o que você tem dúvida, vá atrás, vá em busca, porque a gente já sabe que de 100%, apenas 20% são aqueles que têm atitudes proativas, que se antecipam, que correm atrás. Então, onde você quer estar? Nos 20% ou nos 80%? Então, é uma decisão sua. Um beijo no coração para você, que Deus te abençoe muito, que você possa, sim, alcançar todos os seus sonhos, que você possa ultrapassar todos os seus limites e alcançar tudo aquilo que você almeja. Que Deus te abençoe muito. Um beijo no coração e sucesso. Bom fim de mês.